Boa tarde, queridas amigas Isabel, Carol, Cristina, os demais amigos do Centro Espírita Humberto de Campos, de Quixadá, queridos irmãos de outras casas espíritas desta querida localidade. Aqui estamos nesse instante iniciando mais uma conversa e hoje a nossa conversa será um pouco diferente das demais, né? A pedido dessas queridas amigas, vamos conversar sobre alguns personagens, algumas pessoas maravilhosas que influenciaram muito na minha formação de espírita. Vamos iniciar pela Casa Espírita, onde encontrei, melhor dizendo, a primeira pessoa que vou falar nesta tarde. O nome dele é Luiz Esteves de Moraes. Já se encontra na pátria espiritual. Aliás, a maioria desses irmãos que vamos falar hoje já nos deixaram e sentimos muita saudade deles, porque eles foram muito importantes na minha vida, como exemplos de verdadeiros espíritas. Luiz Esteves de Moraes foi o fundador do Posto de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes, a primeira casa espírita e posso dizer a única aonde militei durante 18 anos, desde 1971 até 1990, vindo para o Ceará. Luiz Esteves de Moraes, ele nos relatou muitos casos interessantes da vida dele, principalmente quando a mediunidade iniciou na sua vida. Ele nasceu em Cataguases, Minas Gerais, e já adulto foi para o Rio de Janeiro. E nessa época a mediunidade dele começou a aflorar. E ele teve muitas passagens interessantes por causa da mediunidade muito ostensiva, principalmente na cura. Ele era um afrodescendente de quase 1,90 m, muito forte. Era possuidor de uma loja hoje nós chamaríamos de serralheria. Essa loja fabricava portões de ferro, grades, e ele era um homem de complexão bem avantajada, provavelmente por isso, por causa do serviço pesado que ele executava, mas de um coração, parecia uma criança, principalmente nos dias de festejos do Centro Espírita. Ria com uma alegria que parecia uma criança diante de um bolo bem confeitado. E quando o conhecemos, em março de 1971, o mês de março estava quase terminando. E eu tive a felicidade de chegar nessa casa espírita e logo de início, com uma semana, fui convidado a participar de uma semana espírita, que é um evento muito contínuo lá no Rio de Janeiro. As Semanas Espíritas, tanto em 31 de março, do nascimento de Allan Kardec, a desencarnação de Allan Kardec, como 3 de outubro do seu nascimento. E eu tive a felicidade e fiquei encantado com aquela reunião. Lá, acredito que ainda continue dessa maneira, todas as casas espíritas do ramal, não é? Aqui é UDE, lá era URI naquela época, todas as casas de Madureira, Oswaldo Cruz e Bento Ribeiro se reuniam a cada dia da semana numa casa espírita,
daquelas comunidades. E o presidente de uma casa ia dirigir a reunião na casa vizinha, na casa confrade. E além do expositor, que sempre era convidado, nomes assim que nos marcaram muito na exposição, havia a página da mulher espírita, a página do jovem espírita, sempre um declamador nesses eventos, e a parte final era a palestra, que fechava com chave de ouro. E eu fiquei encantado com aquela reunião. Eu nunca havia visto coisa semelhante, fiquei muito impressionado. E o irmão Luiz, assim que comecei a frequentar a casa, assim ele era chamado, irmão Luiz, quando ele ocupava a tribuna, ele era um palestrante, falava mediunizado, mas era impressionante quando ele começava a falar. Ele não parava e era de uma profundidade, principalmente na questão do Evangelho. E o irmão Luiz contou que quando a sua mediunidade começou a aflorar, certa vez ele ainda não tinha nenhum conhecimento de espiritismo e ele alugou um quarto, né? E estava deitado na sua cama, era uma kitnet pequena, quando de repente ele viu uma mulher de pé ao lado da cama dele, a casa fechada, e ele acordou assim surpreso, e ela muito magrinha e ele muito forte. Ela olhou para ele e disse assim: pode sair da minha casa. E ele disse: não, você deve estar enganado, como é que você entrou aqui se a casa está fechada? Ela disse: eu não quero saber, eu quero que você deixe a minha cama e vá embora. Ele disse: não, eu aluguei e não vou sair daqui, ainda mais você não vai me tirar daqui. Aí pronto, os dois começaram a brigar, se engalfinharam, lutaram, rolaram pelo chão, foi quebrando tudo, cadeira, móveis que tinham, e ele viu que ela tinha uma força superior à dele, apesar de ser franzina. Em determinado momento ele percebeu que ele não estava lutando com uma pessoa encarnada, e ele então conseguiu fazer um Pai Nosso, e nesse momento ela desapareceu, deixando assim os móveis todos quebrados, né? Uma outra experiência que ele contou também, das que eu lembro, que ele estava vindo do centro da cidade para o subúrbio, de bonde. Naquela época o veículo mais barato e mais comum era o bonde, mas do centro da cidade até aonde ele deveria ir, levava-se 1h, 1h20, porque ele vinha bem devagar, não é? Era uma época que ninguém tinha pressa. E quando ele senta no bonde, ele ficou totalmente cego, perdeu a visão. E ele então pediu que o levassem, porque o bonde ia até o bairro de Cascadura. E em Cascadura havia um centro espírita denominado Casa Bezerra de Menezes. E quando ele então pediu às pessoas que ficaram impressionadas que quando chegasse nesse centro espírita que o ajudassem a ir até lá. E quando ele entrou, a presidente, Dona Mundoca, também outra médium de cura extraordinária, aplicou-lhe um passe e ele voltou a enxergar. E a partir daí ele começou a frequentar aquela casa. Depois ele passou a frequentar outras casas, e em todos os lugares que ele chegava, sempre havia problemas com ele, porque ele se tornava a figura central, por causa da mediunidade e pelo carisma pessoal que ele possuía. E ele foi tendo problemas com os presidentes, que naquela época era muito diferente, eram quase que donos dos centros espíritas, né?
E ele então resolveu se afastar do movimento. Se aborreceu, não queria mais saber do movimento, mas queria conhecer três personagens da época. José Arigó, em Congonhas do Campo, Minas Gerais, o Divaldo e o Chico Xavier. Isso foi na década de 50. E ele então foi primeiramente a Pedro Leopoldo, não é? Onde Chico estava atendendo ainda, porque ele foi para Uberaba em 59. E lá ele chegou bem cedo, não é? Ele chegou uma sexta-feira à noite e foi muito mal recebido porque o Chico havia saído e a pessoa que residia o recebeu muito mal. E ele então pensou até em voltar para o Rio de Janeiro, mas o taxista disse para ele que ele não voltasse, não é? Porque o Chico provavelmente no dia seguinte estaria no centro espírita. E ele então agradeceu, procurou uma pousada, dormiu. No dia seguinte, 7 horas da manhã, ele foi para o centro espírita. E lá chegando, desculpem, eu falei Pedro Leopoldo, mas foi Uberaba, realmente Uberaba, porque nessa época o Chico já estava aposentado. E lá, quando chegou, ele pensando que seria primeiro, por causa do horário, sábado, 7 horas da manhã, quando ele chega já havia uma fila de umas 100 pessoas, mais ou menos. Aí ele aguardou, quando foi mais 30 minutos depois, vem o Chico, de braços dados, como ele sempre caminhava com as pessoas, parou, passou pela fila e quando chegou diante dele, ele disse assim: Luiz, vá tirando essa ideia de se afastar do espiritismo da sua cabeça. Você ainda nem começou? Dr. Bezerra tem um recado para você. Me aguarde, 7 horas da manhã. Quando foi 2 da madrugada, o Chico terminou as tarefas e o chamou. Ele sentou num banco de madeira, o Chico sentou do lado. O Chico pediu que trouxesse um cafezinho, né? O Chico adorava café. E ele disse para ele assim, o Chico botou o dedo no ouvido dele, do próprio Chico, e disse assim: Dr. Bezerra está aqui e está me dizendo que você vai voltar para o Rio de Janeiro e vai construir uma casa espírita. O nome você já sabe, Posto de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes. E ele disse assim: mas Chico, eu sou de Cataguás, aqui de Minas, eu não conheço ninguém no Rio. Aí ele disse assim: Dr. Bezerra está me dizendo que você não se preocupe com o dinheiro. Reúna 3 a 5 pessoas simples e de boa vontade. Os recursos eu enviarei. Aí o Chico foi entregar o café para ele, me pediu para mexer o açúcar. Só que quando ele foi beber, o café virou perfume. Ele não conseguiu tomar o café. O Chico deu para ele de presente um lenço que estava pingando perfume. A roupa que ele foi, o paletó, voltou impregnado de perfume para a casa dele. Então esse personagem me adotou como o filho espiritual dele, não é? E durante esses 18 anos eu vivi momentos de... Desculpem, pela segunda vez o tablet caiu, desculpem. Eu vivi momentos de extrema felicidade, apesar de levar uma vida muito difícil no primeiro casamento, mas ali eu encontrava o refúgio, eu encontrei amigos, irmãos verdadeiros, que hoje acredito que só tem um, que é o Carlinhos. O Carlinhos é aquele exemplo do Evangelho vivo. Os demais já partiram. Agora, no início do ano, foi o penúltimo, que era o Walter. Se eu for hoje, como fui em 2013 lá,
visitei a casa, mas se eu voltar hoje, além do Carlinho, mais ninguém me conhece, porque a maioria já partiu. Então esse personagem foi o primeiro, não é? E que me disse na intimidade que ele, a mediunidade que ele recebeu foi porque ele participou da Inquisição como um sacerdote que foi muito cruel, mas que aceitou a oportunidade de trabalhar a mediunidade em si. E ele colocava recursos do seu bolso na construção dessa casa, que é uma casa muito grande. Eu posso dizer maior do que o Lar dos Humildes, né? E ele era o maior financiador, né? O que ele ganhava, ele botava nessa casa. Eu tive a felicidade, eu não sei se foi felicidade ou foi compromisso, de iniciar nessa casa, em 71, como eu já falei. E essa casa, além dos estudos que se realizavam aos domingos, porque aquela época era uma época diferente. Era muito comum, melhor dizendo, as grandes correntes, não é? Essa casa possuía mais de 100 médiuns. E eles, era uma mesa imensa que ficava no salão, as pessoas chegavam, o centro ficava lotado, eles sentavam em volta da mesa, na mesa estavam os médiuns sentados. O irmão Luiz começava com a prece de Cáritas, e depois da prece de Cáritas, as pessoas se levantavam e ficavam atrás, em pé, atrás dos médiuns. E atrás dessas pessoas ficava outro círculo de médiuns, todos vestidos de avental branco. Isso era muito comum naquela época. Depois eu soube que em Fortaleza também, aqui no Francisco de Assis, era semelhante em outras casas. E ele então ia passando, colocando a mão nas pessoas, e as pessoas caíam no chão. Era impressionante, não é? Tem muitos fatos a relatar dele, mas não vai dar para falar todos hoje, não é? Então essa casa me ajudou muito porque, além desses trabalhos do estudo aos domingos, ela visitava mensalmente, a colônia de Curupaiti, de Rancenianos, onde visitei durante 18 anos com eles, o asilo de senhoras cegas, né, e a colônia Juliano Moreira de doentes mentais. Então, eu, além da teoria dos livros, eu tinha a vivência da prática com essas experiências. E hoje falaremos um pouquinho sobre Curupaiti. Curupaiti fica no bairro de Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro. Hoje soube que ela está quase desativada. Era um hospital colônia, uma cidade, podemos dizer, porque ali existia o Centro Espírita Filhos de Deus, havia uma igreja evangélica grande, uma igreja católica, um centro de umbanda, delegacia, teatro, muitas casas onde ficavam os casais, até que eles, ou um deles, deixasse para ir à enfermaria, quando a enfermidade agravava, e eles então passavam aquela casa para outro casal. Ali eu tive experiências extraordinárias. Conheci o presidente do Centro Espírita Filhos de Deus, Manuel Franco, que teve além da hanseníase, ele ainda teve que amputar uma perna a sangue frio, porque a anestesia não pegou. E ele contou para nós que quando ele estava na mesa cirúrgica, sentindo muitas dores para amputar a perna, ele chegou ao máximo que ele desacordou e teve um desdobramento, que nesse momento ele foi, nesse desdobramento ele se viu na Inglaterra, no final do século XVIII para o XIX. Ele era médico, estava saindo de um plantão
quando entrou um paciente com gangrena na perna. E o enfermeiro disse: doutor, olha a perna desse paciente. Ele disse assim: o que eu tenho com isso? Meu plantão já terminou. E o outro plantonista não havia chegado ainda. E ele ouviu o paciente dizer: doutor, salve minha perna. E ele virou as costas e foi embora. Então, por causa desse ato de indiferença, de arrogância mesmo, ele teve esse resgate doloroso. Mas ele era um palestrante, melhor dizendo, né? Naquela época não se falava em expositor, não havia recursos para exposição, então os palestrantes a maioria deles eram médiuns, né? Que interpretavam a voz da espiritualidade. E ele fazia palestras excelentes. Ele dizia assim: eu sou Manuel Franco, eu não sei falar brando, eu falo franco. E falava verdades, assim como às vezes com uma certa dureza, mas que eram importantíssimas para nós. E conheci Manuel Franco, que dirigiu o centro, conheci o vice-presidente, que era o Amazonas Hércules, o nome Amazonas Hércules, era um amazonense que deu entrada na colônia, lá pelos idos de 30, 40, entre 30 e 40, e que, apesar da deficiência, a mão dele já não abria mais, mas o Amazonas, ele colocava um lápis em cada mão, e com aqueles 2 lápis ele datilografava pedidos de remédio para os supermercados, enviar alimento, para ele distribuir, o centro espírita distribuir para pessoas que moravam fora da colônia. Um trabalhador incansável. O centro espírita ficava na faixa da rua e era quase uma colina, uma pequena colina. Então, para chegar na casa, na residência que eles moravam, tinha que descer uma escadaria. E lá embaixo, eu confesso que nas primeiras visitas eu tinha receio de ignorância, não é? Depois, com o passar do tempo, nós fomos nos envolvendo, aquela amizade foi crescendo e nós participávamos até da comida, do lanche, quando eles serviam para a gente. O medo acabou, vimos que realmente não tinha nada a temer. Foram anos de muito aprendizado. O Amazonas era um declamador nato. Quando ele abria a boca para falar uma poesia, todos ficavam emocionados. E ele fazia palestra dos centros espíritas fora da colônia. Era muito convidado o Amazonas Hércules. E foi, assim, um personagem muito importante na minha vida. Conheci ali o Marcondes já era cego quando eu conheci. O Marcondes era também um poeta, ele criava poesias e declamava com uma emoção muito forte. Conheci vários irmãos, que realmente deixaram marcas assim profundas na minha vida. E um deles marcou muito foi o Frederico. O Frederico, ele ficava numa enfermaria. As enfermarias eram de homens, de mulheres e de mutilados, aqueles que estavam mais mutilados. E nós, todo o primeiro domingo do mês, vários centros espíritas se reuniam lá às 8, 8h30, às 9 horas iniciavam a palestra, e depois da palestra 9h30 nós saíamos para visitar a colônia. E nessa enfermaria dos mais difíceis, dos mutilados, eu encontrei o Frederico. E o Frederico, ele já estava cego, ele já não tinha mais os dedos das mãos, dos pés, vivia deitado. E o interessante, ele já não ouvia muito bem, e para falar com ele nós tínhamos que chegar a boca bem próximo do ouvido dele. E todos que iam visitá-lo sentavam na sua cama e chegavam próximo ao seu ouvido e diziam assim: Frederico, como é que você está? E ele sempre
sempre, em momento algum eu vi ele falar diferente. Ele dizia assim: eu vou maravilhosamente bem. Então, meus irmãos, minhas irmãs, depois de aprendizados como esse, o que fazer diante das dificuldades fora da colônia, quando aconteciam comigo? Eu sentia vergonha de reclamar da vida diante de tantos exemplos que ali aprendi, né? Conheci também um outro vulto maravilhoso que construiu um alicerce de fé muito grande na minha vida, foi o Aurino Costa. O Aurino Costa, ele residia no bairro de Bangu, né, do Rio de Janeiro, e ele realizou 30 cirurgias para poder sentar. Ele teve que amputar as 2 pernas, quase na altura, acima, quase terminando as coxas. E ele, apesar de estar nessa situação, em cima de uma cadeira de rodas, ele fundou uma instituição chamada Ação Cristã Vicente Moretti, que até nesses dias eu tenho recebido pedidos de ajuda, porque eles estão passando dificuldades. A Ação Cristã Vicente Moretti, ela abrigava crianças verdadeiramente monstruosas, crianças com deformidades de nascença muito graves. Uns tinham a cabeça muito grande, outros não conseguiam falar, outros tinham a feição muito grosseira e viviam em berços. Apesar de já ter a idade um pouco avançada, eles eram do tamanho de crianças. E ele então criou essa instituição. Na época que eu visitava, também uma vez por mês, ali tinha mais ou menos umas 100 crianças dessa forma. Os pais não tinham condições de criar e ele então recebia lá. E ele me contava que, apesar de ter as 2 pernas amputadas, os seus inimigos, os seus perseguidores, chutavam as suas, porque a gente amputa a perna física, mas o perispírito continua. Então eles chutavam o perispírito e ele sentia dores atrozes. Assim mesmo, ele fundou lá nessa instituição um centro espírita, aonde de vez em quando nós íamos também fazer palestra fora do dia de visitas. E foram exemplos assim muito edificantes, minhas irmãs, exemplos que marcaram muito na minha vida. Eu vou depois, com o passar do tempo, recordando outros personagens, não é? O Frederico, depois que desencarnou, ele foi visto nos centros espíritas como um ser de muita luz. E o Amazonas também. Não tivemos notícia do Manuel Franco, mas através da psicografia já recebi algumas mensagens dele lá no Lar dos Humildes. Sempre muito positivo, muito franco, como ele dizia, não é? Então, isso é o começo dessas recordações. Espero que não tenham sido cansativas para vocês e aguardamos uma outra oportunidade quando vier para falarmos de outros vultos, não é? Que presenciamos em nossa vida e que nos ajudou muitíssimo no nosso crescimento espiritual. Não estou dizendo isso, por favor, não entendam como algo que queiramos chamar a atenção. Não é essa a nossa intenção. Isso realmente é um depoimento de alguém que aprendeu muito com eles. E depois outras histórias, né, quando forem surgindo, eu poderei retornar. Agora eu quero agradecer a vocês pela bênção dessa oportunidade, desejar que todos tenham força, coragem
para enfrentar esses dias. Não é? Sabemos nós, espíritas, que a morte não existe. Hoje mesmo acabamos de saber de um companheiro do Francisco de Assis, o William, que conhecemos desde quando chegamos aqui, no ano de novembro de 90, frequentando o Francisco de Assis, travamos amizade com ele. E ele partiu nessa manhã. Então, vamos nesse final envolvê-lo, não é? A nossa gratidão de ter aprendido muito com ele, de ter convivido com ele. Que Jesus o receba na sua santa e grandiosa paz. Meus irmãos, muito obrigado. Minhas irmãs de Quixadá, Carol, Isabel, Cristina e todos os companheiros do Humberto de Campos e das demais casas espíritas. Que a paz permaneça conosco. Que assim seja.